Show da Tarde, você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar. Boa tarde, estamos de volta com o Show da Tarde, é um prazer ter você junto conosco, meu caro telespectador. E agora nós vamos falar uma coisa que é muito segura. Como o nome está dizendo, nós vamos falar de seguros. Talvez com um dos profissionais que mais experiência tenha no mercado. Estou falando de Marcelo Matteucci. Ele tem 35 anos, mais de 35 anos que trabalha com seguros e vai nos explicar como é que foi essa evolução dos seguros, o que precisa ser segurado, como que a pessoa deve se dirigir a um agenciador de seguros e, principalmente, não cair em golpe, trabalhar com profissionais e, mais do que tudo, fazer essas coisas presenciais, porque às vezes gente com boa intenção pode acabar se perdendo por querer fazer mais rápido numa internet, entregar logo esse seguro e, na verdade, é algo muito importante para a sua vida. Boa tarde, Marcelo, é um prazer muito grande estar aqui com você. Eu queria que falasse um pouquinho da sua experiência de vida e, principalmente, o que deve, o que pode e o que tem que ser segurado. Boa tarde, doutor. É um prazer enorme estar com vocês aqui e essa oportunidade de explicar um pouquinho o que é um seguro privado. Nós temos uma estatística, doutor, no Brasil, que a minoria se preocupa com seguro, onde temos um resultado aí de 30% da população se preocupa com um seguro privado, ou seja, a população ela precisa de um seguro e não se preocupa. Então, nós temos aí o seguro de automóvel, que é o mais comum, mas a minoria faz também. Nós temos uma frota enorme no Brasil e poucos fazem seguro. Nós tivemos um exemplo aí recentemente, eu acho que todos ouviram falar de uma carreta que explodiu aqui na Serra, na BR-101, no Morro dos Cavalos, onde tivemos mais de 20 veículos totalmente destruídos pelas chamas. Ou seja, acredito que nem metade desses veículos possuíam seguro. E esses proprietários tomaram um tombo financeiro e estão até hoje brigando na justiça, onde é um processo moroso e sabe lá se vai receber. Temos também seguros de vida. Poucas pessoas se preocupam. Tivemos a pandemia, onde muitos familiares perderam o pai da família e tomaram um tombo enorme financeiro, que não sabe nem por onde começar e recomeçar para ter as finanças em ordens. Temos também seguros residenciais, onde nós tivemos recentemente também uma catástrofe no Rio Grande do Sul. Pessoas perderam casas, perderam carros, perderam vidas. E tivemos também aí problemas com saúde, onde a gente faz também seguro saúde. Então é isso, doutora. Nós temos aí a minoria que se preocupa com uma importância tão grande que é ter um seguro privado. Ô Marcelo, nos seus 35 anos de experiência, eu queria que você fizesse uma evolução histórica do seguro, o que mudou, o que facilitou, o que dificultou e qual é a legislação que rege hoje o seguro e por que procurar um agente de seguros, por que fazer isso com pessoas qualificadas que tenham certificado e qual a importância do seguro para a vida dessas pessoas, mas principalmente sobre um aspecto que é o seguro contra terceiros. Você, por exemplo, pode segurar o seu automóvel contra um acidente daquilo que venha a causar para terceiros e para você também, ou só para terceiros. Explica um pouquinho essa complexidade do seguro e, sobretudo, essa ideia de seguros contra terceiros.
Vamos lá, respondendo a sua primeira pergunta, a evolução, tivemos aí um crescimento muito rápido da internet, né? Foi uma evolução muito rápida, então, antigamente a gente trabalhava muito com documento físico, hoje é tudo informatizado, você consegue fazer um contrato de seguro pela internet, onde a gente não aconselha, porque quando você faz um seguro pela internet, você corre o risco de preencher um questionário com questões, não que você vai colocar uma mentira, mas você vai omitir alguma informação que é muito importante e que na hora de uma ocorrência, na hora de um sinistro, você pode ter a perda de cobertura por uma informação que você deu errado na contratação. O senhor me perguntou sobre seguro de terceiros. Boa pergunta. O seguro de terceiros é muito importante. Falando em automóvel, hoje a gente vê veículos de 200, 300, 400 mil na rua. E as pessoas vão lá e contratam um seguro com a cobertura mínima de terceiros, R$50 mil, e nem sabe o que é o seguro para terceiros. Ou seja, contratou um seguro com a cobertura de R$50 mil, você colidiu contra uma Hilux, uma Porsche, ou seja, a seguradora vai indenizar 50 mil e o restante é por sua conta. Ou seja, você não vai ter dinheiro para pagar. Muito bem. Eu passei por uma experiência que agora eu vou relatar aqui, de uma viagem internacional que eu fiz na hora do embarque. A pessoa ali do balcão falou, e qual é o seu seguro para essa viagem? E eu não tinha o tal seguro. Então, pouca gente sabe, mas junto com uma passagem aérea se contrata também um seguro de saúde, e se você não tiver esse seguro, arrisca, inclusive, não embarcar. Geralmente, as agências vendem a passagem junto com o seguro, por isso que a agência é um pouquinho mais cara. Agora, quando você compra aquela passagem internacional barata e não sabe disso, é capaz nem de embarcar. Por isso que o corretor de seguros é a pessoa melhor que tem quando você for fazer qualquer atividade na vida, porque nós vivemos numa sociedade de risco, e a sociedade de risco tem que ter suas garantias, e a garantia dela se chama seguro. Como é que é essa coisa de viagem internacional? Precisa contratar realmente um seguro-saúde para poder viajar? Verdade, doutor. Muitas pessoas se preocupam com um passeio, com a viagem, mas nem lembra que pode ter um imprevisto e que pode precisar de uma assistência emergencial, seja um acidente ou uma virose, e o seguro viagem ele está aí para isso. Ele vai te amparar em qualquer imprevisto que você tenha fora do seu país. Tem países que obrigam você a viajar com esse seguro, senão você nem embarca, nem sai do Brasil. Perfeito. Nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, temos mais 2 minutinhos. Vocês já viram que todas as atividades da nossa vida têm um seguro. E para terminar a nossa entrevista, eu queria saber o custo-benefício, qual o prêmio que o seguro apresenta. Eu tive um exemplo também, que eu fiz seguro da minha casa meio por acaso. E aí deu uma inundação, numa dessas chuvas que teve. O seguro foi lá e me deixou a minha casa do jeito que ela estava antes, que eu não teria condições de particularmente fazer toda essa reconstrução do meu imóvel se não fosse o seguro, e fiz por acaso. Daqui para frente, tudo que eu tenho de valor também tem o seguro. O que não precisa ser segurado? Por exemplo, eu acho que um tênis, um relógio, eu imagino que não precisa de seguro. Agora, todo o resto que tem um valor econômico, principalmente de raiz, ele deveria ter esse seguro, e nós não temos essa cultura. Eu gostaria de uma reflexão a respeito disso para os últimos 30 segundinhos, por favor, doutor. Vamos lá, doutor. Estamos aqui para orientá-los e dizer o que realmente precisa de seguro. Tudo que você tem de valor
é passivo de uma análise e aceitação de seguro. A gente pode mandar para a companhia avaliar, pode ser até um tênis, mas um tênis normalmente não se faz, né? Mas um relógio já é mais comum. Temos relógios valiosos aí, ele entra como uma joia, né? E é passivo de seguro. Mas um carro, a casa, a empresa, a saúde, a vida são mais importantes, né? Então, eu estou à disposição para quem quiser fazer uma análise sobre apólices e o que pode ser contratado, pode nos contatar. Eu tenho a minha agenda disponível, a gente consegue fazer uma análise do que você tem para que a gente possa orientá-lo das suas necessidades e do que você mais precisa proteger na sua casa, na sua residência, ou que seja a sua vida. Agradeço muito a sua entrevista e, para uma vida mais tranquila, faça você também o seu seguro. O Show da Tarde volta em instantes. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos divulgar.